Cotidiana hoje recebe o Tuca, do Lar de Jesus, que vai falar não só do lar, mas também da vinda de Carlos Baccelli aqui para a nossa cidade de Atibaia. Ele que é super conhecida no meio espírita, no meio espiritualista no geral, e estará aqui. É um privilégio para a nossa cidade, né, Tuca? Que bom ter você aqui para falar de Baccelli e falar também do Lar de Jesus. Obrigado, Ana. Com certeza é um privilégio receber um companheiro de ideal, né, do vulto que é o Baccelli. Para quem não conhece o Baccelli, faz uma apresentação rápida aí da profissão dele, do trabalho dele. Então vamos lá. Para quem não conhece o Baccelli, porque teu programa tem uma abrangência não só para os espíritas, né? Sim. Até porque os espíritas são minoria. Então o Baccelli é uma pessoa, nasceu em 52, em novembro de 52. Profissionalmente ele é cirurgião dentista, nascido em Uberaba, conviveu com o Chico, trabalhou com o Chico Xavier por mais de 25 anos. Enfim, e está atuando no meio espírita como médium há 40 anos. E aí tem muitos livros também. Muitos livros. Uma literatura enorme. Atualmente, essa semana, está publicando o último livro da Lavra do Dr. Inácio Ferreira. Também a gente vai falar um pouquinho, se der. É o livro de número 131 da carreira do Baccelli. Entre os livros de autoria dele, psicografado 10 desses livros em parceria com Chico Xavier, e os demais por diversos espíritos. E aí, vamos falar do Baccelli, mas antes eu queria que você apresentasse o Lar de Jesus, que é um lar aqui da cidade de Atibaia, que desenvolve um trabalho de espiritualidade. Queria que você apresentasse também para nós o lar. Então, eu já conheço, mas você já conhece. Perfeito. O Lar de Jesus, esse ano, em 2012, vai estar completando 15 anos de existência. Ele é fruto da união de um grupo de pessoas muito séria, muito comprometida, que há 15 anos, aqui na cidade de Atibaia, se propôs a fundar uma casa para divulgar a doutrina espírita, não só divulgar a doutrina em relação aos conhecimentos, mas também a prática, prestando assistência espiritual, que nós temos lá no lar, assistência de segunda à tarde, segunda à noite, quarta à noite, me desculpe, e sábado à tarde. Às quintas a gente tem grupo de estudo, enfim. E fora isso, a assistência também social, né? Porque como toda casa espírita, ou como a maioria das casas espíritas e das religiões em geral, sim, né? Sempre tem o lado social, o braço social. Essa preocupação com a assistência social, e com o Lar de Jesus não é diferente, né? E agora, o importante, que eu gostaria muito de enfatizar, que ele não é resultado de uma pessoa, mas sim desse conjunto de pessoas que há 15 anos começaram com os seus fundadores. Eu também não vou dar nome, porque eu cometeria uma injustiça com todos que já passaram pelo lar. E à medida que o lar foi crescendo, que esse projeto, né, de assistência humana e espiritual foi amadurecendo, foi agregando vários companheiros, e entre eles eu também, né, que cheguei no lar há 5 anos, mas é o resultado do trabalho em conjunto de muita gente, e muita gente comprometida. Isso que é importante. E aí, no caso, vocês também têm essa característica de trazer sempre, né, pessoas de fora, das outras cidades, pessoas conhecidas da literatura, né? E é um trabalho também diferenciado aí, que é a oportunidade da gente ver ali aquelas pessoas que a gente às vezes vê na TV também, não é? Então, Ana, esse é um trabalho que a gente está fazendo graças à direção da casa, que permite que isso seja feito, porque muita gente, às vezes, vê de um programa de televisão ou conhece de um livro, mas não tem a oportunidade de estar ouvindo uma palestra, que nem no caso do Baccelli, ir para Uberaba, conhecer o trabalho que ele faz lá. Quanta gente que conhece Chico Xavier, mas nunca teve oportunidade de ter ido para Uberaba, ter convivido. Então, qual que é o objetivo? Além de estar trazendo conhecimento, porque a gente está sempre aprendendo, mas a oportunidade maior de estar trazendo para todos que são da região, não só de Atibaia, e que não tem, né, essa condição, nem sempre está tendo essa oportunidade, ou para São Paulo, ou para qualquer outra localidade,
E aí, com a vinda dessas pessoas, como já tivemos teatro, o Bacelli teve aqui também o ano passado, enfim, todo esse trabalho de divulgação aí, esse é um deles. Bem, a gente vai dar uma paradinha, mas a gente volta para falar mais, então, do Carlos Bacelli. Pode ser? Pode ser, perfeito. Então a gente vai, mas a gente volta. E nós voltamos, eu e o Tuca, para continuar nosso papo aqui. Estamos falando do Lar de Jesus, aqui da cidade de Atibaia. Aliás, já apresentamos o lar, falamos um pouquinho do trabalho, mas agora a gente vai focar na vinda do Carlos Bacelli, na palestra que ele vai realizar no dia 24 de fevereiro, a sexta-feira depois do Carnaval. Então, depois que todo mundo pulou, se divertiu, na quarta já vai... Vamos dar uma aquietada, né? Vamos dar uma aquietada e vamos recompor o nosso lado espiritual. Então, no Lar de Jesus, né, no dia 24, às 20 horas. Às 20 horas. Então, Carlos Bacelli. Carlos Bacelli, os livros, muitos, a gente está mostrando aí as capas, muitos livros. E essa parceria com o Chico Xavier. Então, vamos falar um pouquinho disso, né? Rapidamente. Como se é possível, né? Se for possível, né? Tanta coisa. Como que o Bacelli começou muito jovem, menino, com 17 anos. Ele gostava muito, ele criava passarinho. Tinha um vizinho dele, seu Sinésio, que também criava passarinhos e tinha se curado do problema do alcoolismo através de uma casa espírita lá em Uberaba, chamada Bittencourt Sampaio. Acho que você tem as fotos aí também, que em 2011 completou 50 anos. E de tanto receber convite, estímulo desse vizinho que estava entusiasmado, né, com o que tinha acontecido com ele, ele começou a participar da mocidade, se inteirou, e logo depois veio o programa Pinga Fogo, na extinta TV Tupi. Que, aliás, tem disponível no YouTube, se vocês quiserem ver, disponível né? A participação do DVD, Chico Xavier, quer dizer, aquilo foi um divisor de águas dentro do movimento espírita, né? Acho que o movimento espírita ficou antes de Chico e depois de Chico, e principalmente graças a esse programa que aí trouxe a projeção nacional, e ele se encantou, mas como era muito longe o centro onde o Chico frequentava e onde ele ia, então ainda demorou um tempo, mas aí ele também se encantou com aquele homem. Quem não se encantou com o Chico? Ele acabou indo e acabou participando, tendo a oportunidade de ser orador lá no Grupo Espírita da Prece, tudo de maneira natural, devagar, e acabou começando a desenvolver esse trabalho de psicografia e, naturalmente, esse dom, vamos dizer assim, né? Que ele tinha, com o incentivo do Chico, que incentivava todos os novos, todos os jovens, né? Não tinha esse preconceito de querer ser dono de nada, muito pelo contrário. Com todo esse incentivo, aí ele deslanchou nessa carreira de médium psicógrafo. Totaliza, que você disse hoje, 131 livros. 131 livros. Essa semana está sendo lançado esse livro do Dr. Inácio, O Jugo Leve, que são com trechos do Evangelho, que o Dr. Inácio pega lá um determinado trecho do Evangelho e vem e faz toda uma análise. É semelhante à saúde mental à luz do Evangelho, que eu acho que você já passou aí as capas. Isso. Então, assim, vai ser mais um livro que eu tenho certeza um sucesso. E tem o trabalho dele, a Cartas Consoladoras, que é um trabalho também muito conhecido, até para quem não é espírita, acaba que conhece esse projeto, porque já ouviu falar de alguém que já foi lá para conhecer, para receber uma carta, vamos dizer assim. Perfeito. Então, que é ele próprio que psicografa, ele o próprio Bacelli. Que psicografa. Se eu não me engano, há mais de 25 anos, acho que 26 anos. O que acontece? Um dos lares de assistência social lá em Uberaba, que o Bacelli tem, é o Lar Espírita Pedro e Paulo, que junto a esse lar ele atende a 30 velhinhos, é um abrigo para 30 velhinhos que não tem, né, por qualquer motivo que não tem condição, ou estão abandonados pela família, ele atende a esses 30 velhinhos, e lá que ele faz esse trabalho de psicografia, que é conhecido no Brasil inteiro, vão caravanas, mas é muita gente, Ana, principalmente em feriados, né, que tem a oportunidade de ir mais dias para ficar em Uberaba. Então, vai caravana do Brasil inteiro, porque nesse momento de sofrimento que a gente passa com a perda de um ente querido, então, independente da religião, que uma mãe fica com aquele desespero, já pensou a situação?
uma mãe E que às perde um vezes quer. filho. Mas também não significa que a pessoa vá e vai ser contemplada, não é? Não, com certeza não. É, porque muita gente que não conhece muito bem acha assim, eu vou lá e você fica com uma expectativa, às vezes sai pior, porque não recebeu, não é? Como brinca, né? A gente brinca no meu espírito, o telefone sempre toca de lá para cá. Né? É uma questão de mérito, de necessidade, mas independente de quem receba ou não receba, o fato de todos que vão lá, de uma maneira ou outra, saem tocados, porque a energia daquele lugar... E até a experiência da troca dos outros que receberam. E o mais importante é a presença de Jesus, sabe, Ana? Porque a gente tem que falar, independente do aspecto religioso, espiritismo sem Jesus Cristo não existe. Sim. Então, assim, lá é um exemplo vivo, a gente sente essa energia, mesmo que a pessoa não receba, porque... Em média, são 8 cartas que ele recebe. Então, é óbvio que alguém não recebeu. Caravana com mais de 500 pessoas que costumam ir. Seriam 8 famílias, mas um acaba se consolando pelo outro, porque não tem como ir lá e não sair tocado. Então, recebem essas cartas que são ricas em detalhes, desses entes que já foram, de reconforto, e principalmente dessa mensagem do Evangelho. Sim. Né? Que esse é o ponto principal. Trazer a mensagem do Evangelho. E trazer vida para quem fica. E trazer vida para quem fica. Mesmo com a dificuldade que é grande, que todo mundo sabe, né? Independente da religião, na hora que perde uma pessoa amada, não tem jeito, balança e balança mesmo, até se recompor, não é? Lógico, e é por isso que lógico. tem que pedir força a Deus mesmo. Força a Deus. Aí mais ainda, E mais né? ainda. Então, esse é um dos principais trabalhos que eu admiro no Bacelli, até mais do que a psicografia. Lógico, a psicografia abre oportunidade para estudo dos livros, né, especificamente, mas aí é mais voltada para quem já é espírita, para quem conhece a doutrina, para quem está envolvido no caminho. Mas esse trabalho das chamadas cartas consoladoras, que ele é abrangente a todos, é um trabalho muito bonito. Tá? Então, tá ótimo. Conhecemos mais um pouquinho de Carlos Bacelli, conhecemos um pouquinho do Lar de Jesus também. Vamos reforçar, então, o convite dia 24 de fevereiro, às 20 horas. 24 de fevereiro, às 20 horas. No Lar de Jesus. No Lar de Jesus, Rua Guerino Barca, 199, no bairro do Murumbi, aqui em Atibaia. Uma palestra gratuita. Gratuita, lógico. Daí de graça, o que de graça lhe foi dado. É isso aí. Tá bom? Muito obrigada. Então, Volte tá bom. sempre. Muito obrigado. Divulgar as ações. Uma outra oportunidade, a gente que agradece aí a força na divulgação. Valeu. Obrigado.